Via Justiça de hoje fala sobre o direito à saúde no Brasil. Nossos convidados, o desembargador Renato Dresch, coordenador do Comitê Executivo de Saúde de Minas Gerais, do Conselho Nacional de Justiça, e o advogado Bruno Amorim, presidente da Comissão da Saúde da OAB de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Desembargador Renato, doutor Bruno, como está o direito à saúde hoje no Brasil em face da crise econômica? Nós estamos enfrentando um momento de extrema dificuldade, sobretudo na saúde pública, e porque da saúde suplementar as pessoas também estão migrando para a pública. E temos uma dificuldade orçamentária e problemas de gestão também que estão dificultando, às vezes, o acesso das pessoas à saúde. Como que a OAB está vendo esse momento? Direito à saúde em tempos de crise. A OAB tem trabalhado no sentido de propor alternativas ao direito à saúde, tentando desjudicializar a saúde, algo que o Tribunal de Justiça e a própria Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais têm realizado nesse contexto. E a ideia é tentarmos fazer com que a saúde tenha uma gestão mais eficiente e por isso a importância também de discutirmos a questão do compliance na saúde e a ética no exercício dessa função. Desembargador, quais são as perspectivas, quais são os desafios do direito à saúde? Nós, em termos de judicialização, que é a área que atuamos, nós não atuamos na gestão, nós estamos preocupados realmente em termos do que uma otimização da judicialização da saúde. Começando já pela conciliação prévia, pelas informações, criação de câmaras de apoio técnico, para que o Poder Judiciário possa decidir com mais racionalidade. Que, embora a saúde seja um direito humano fundamental, social, com acesso universal, igualitário e integral, isso tem que ser feito de forma racional e não termos gastos desnecessários, muitas vezes sem que haja evidência científica. A judicialização vem aumentando, doutor Bruno? Ela vem aumentando naturalmente em virtude do aumento do número de doenças e da falta de recursos públicos, sobretudo, relacionados às políticas federais, estaduais e municipais na área da saúde. E a própria necessidade do cidadão em buscar o judiciário para que ele tutele um direito que é fundamental, o direito à vida, o direito à saúde, mas o grande canal de discussão desse ponto seria propriamente a discussão da política pública da saúde e não simplesmente a judicialização. Quais são os principais casos que estão sendo levados hoje à judicialização, doutor Renato? Nós temos as chamadas doenças raras, os medicamentos de alto custo são os mais judicializados. Embora também tenhamos judicialização de atenção básica também, produtos, procedimentos básicos que deveriam ser disponibilizados, que não estão nas políticas públicas, não estão sendo fornecidos. Embora estejam dentro das políticas públicas, não são fornecidos para as pessoas muitas vezes. Mas o grande foco que nós temos hoje de discussão são as chamadas doenças raras, são os medicamentos de alto custo, que elas impactam muito o orçamento, seja município, estado, União. Mediação, até que ponto está sendo usada nessa questão da judicialização da saúde, doutor Bruno? Já há um desenvolvimento grande aqui no estado de Minas Gerais em relação à mediação. O Tribunal de Justiça tem canais nesse sentido, a Defensoria Pública, como eu havia falado, do mesmo modo, e a própria Comissão da Saúde tem uma ideia de tentar unir todos estes atores no campo da saúde para que possamos incrementar formas de mediação, de conciliação, e evitar que haja efetivamente a judicialização. Doutor Renato, a judicialização da saúde, ela está vinculada à lei de responsabilidade fiscal? Sem dúvida, temos também a vinculação a ela, mas muitas vezes, como a saúde é um direito humano fundamental, está garantido na Constituição Federal expressamente, está na Lei 8080, nós não podemos evitar o acesso muitas vezes, embora fora das políticas públicas. Então, muitas vezes o Poder Judiciário determina o acesso a produtos e procedimentos que não estejam incorporados. Isso cria realmente uma ruptura na própria lei orçamentária, na dotação orçamentária. E, de qualquer modo, o Poder Público não pode se negar o acesso a um direito fundamental. Doutor Bruno, na judicialização, o Estado deve priorizar a prestação do serviço ou entregar o valor? Eu acho que isso é uma questão muito mais voltada à política pública, à entrega do serviço. Nós não podemos tratar a saúde de uma forma pontual, e sim de uma forma global, principalmente com ações voltadas para a prevenção. Desembargador, como definir o papel do CNJ na judicialização da saúde? A preocupação do CNJ surgiu a partir da criação do Fórum Nacional da Saúde no ano 2010.
Em 2009, o Supremo Tribunal Federal, preocupado com a necessidade de trazer mais conhecimento para o Poder Judiciário sobre as demandas de saúde, teve a audiência pública número 4. A partir desse momento, teve a preocupação o quê? Temos o quê? Uma melhor formação do Poder Judiciário no que se refere às demandas de saúde. Porque, afinal, o magistrado, não sendo conhecedor da técnica médica, nós precisamos de subsídios, informações técnicas sobre aquelas demandas que lhes são apresentadas. Doutor Bruno, como ver a saída de filiados a planos de saúde e seus reflexos no SUS? Isso é um problema que decorre da crise econômica pela qual passa o Estado brasileiro atualmente. O reflexo é o inchaço do Sistema Único de Saúde e, consequentemente, o Estado tem que destinar mais recursos públicos à saúde para tentar compatibilizar este atendimento de forma universal. O que dizer, desembargador, sobre os planos e o direito à saúde? Quais as principais controvérsias em relação aos planos? Em relação aos planos de saúde, Sim. especificamente, os planos de saúde realmente eles são chamados de saúde suplementar. Suplementa porque existe carência do poder público, existe carência da saúde. Se nós tivéssemos um SUS muito melhor estruturado, que desse acesso a toda a população, os planos de saúde ficariam destinados apenas para aquelas pessoas que querem maior conforto, facilitar o acesso. Doutor Bruno, o que dizer então sobre o SUS e o direito à saúde? Como está a atuação do SUS diante desse direito? Em primeiro lugar, a gente tem que dizer que o SUS é o Sistema Universal de Saúde mais bem estruturado no mundo. É uma concepção de origem na Constituição de 88, mas infelizmente é um sistema que depende de recursos públicos e a crise econômica faz com que o Brasil tenha dificuldades na prestação do serviço público de saúde. Eu pergunto para o senhor também, doutor Bruno, continuando, o senhor falou em compliance e ética, que são duas coisas necessárias, como o senhor disse, na questão do direito à saúde. O que vem a ser compliance? É uma pergunta muito interessante no contexto atual. Aliás, é um dos propósitos da Comissão da Saúde da OAB-MG, é um dos pilares da Comissão da Saúde. Quando nós falamos em compliance, a priori, nós estamos falando em conformidade. Só que, para além de conformidade, o compliance, que é um dos pilares da governança, tem uma relação muito grande com a eticidade. E eu digo eticidade no sentido de todas as ações voltadas no campo de saúde, seja por parte dos agentes públicos, seja por parte dos profissionais da saúde. As ações devem voltar para um objetivo que seja a melhor prestação do serviço de saúde, mas uma ação baseada na ética e, sobretudo, em boas práticas. É essa a proposta da Comissão da Saúde da OAB-MG. As ações hoje estão baseadas na ética, nessa questão do direito de saúde, doutor? Há ainda uma falta de ética por parte de alguns agentes, alguns atores no setor de saúde. É público e notório, por exemplo, questões relacionadas à máfia de próteses, de órteses. É público e notório também a falta de cuidado com o gasto público. Há uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde de 2010, segundo a qual de 20% a 40% dos gastos com a saúde são desperdiçados por ineficiência. E nós queremos trabalhar com essa ideia de que temos que tornar o serviço de saúde mais ético e também mais eficiente nessa perspectiva. O judiciário tem dado tudo que os necessitados pedem ao judiciário em termos de saúde, doutor? Não, pelo contrário, essa é uma preocupação grande do CNJ, no Fórum Nacional da Saúde, essa discussão, em que o judiciário racionalize. Nós precisamos trabalhar aqui com evidência científica. A medicina baseada em evidência deve ser o norte de acesso à saúde. Quando a Constituição Federal assegura o acesso universal e igualitário dentro da diretriz de integralidade, tem essa discussão hoje que o STJ recentemente decidiu que o acesso à saúde, essa universalidade, seria dentro da política pública. Então a saúde é um direito social, dentro da política pública. Fora da política pública, seria considerado um direito assistencial, ou seja, apenas para as pessoas pobres. Esse é o norte que está sendo dado pelo STJ sobre essa matéria. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes.
Via Justiça e o Direito à Saúde no Brasil. Participam do programa o desembargador Renato Dresch, coordenador do Comitê Executivo de Saúde de Minas Gerais, do Conselho Nacional de Justiça, e o advogado Bruno Amorim, presidente da Comissão da Saúde da OAB de Minas Gerais. Nós vamos abrir esse bloco ouvindo a população aqui em Belo Horizonte. O que será que as pessoas pensam sobre o direito à saúde no Brasil? Péssima, péssima. O que está faltando não é só saúde não, está faltando vários outros setores também. Mas você vai nos hospitais, está lotado. Falta médico, não tem médico de pediatra, está faltando tudo no Brasil. Lá em Montes Claros mesmo, eu estou precisando do médico no PSF e deixei o nome lá e até hoje. Não tenho agente para ir na casa, para nada, comunicar. Com um corte de gastos, 20 anos sem investimentos, a saúde é um setor que exige investimento de equipamentos caros. Eu acredito que nós ainda temos o melhor sistema de saúde do mundo. A gente paga no mínimo 3 vezes, né? Você tem direito porque você paga os impostos, mas o Estado não provém esse seu direito, então você paga novamente quando você paga o plano de saúde e você paga uma terceira vez quando o médico que você precisa não atende, nem pelo SUS, nem pelo plano de saúde. Doutor Bruno, como é que o senhor viu a fala popular? Eu acho que é uma realidade pela qual nós passamos e vejo que o problema da saúde no Brasil fundamentalmente está baseado em 3 questões. A primeira, pública e notória, a falta de recursos destinados nos orçamentos públicos, o congelamento do orçamento, sobretudo. A segunda questão relaciona-se à corrupção. A corrupção tem assolado o Brasil, tem assolado as licitações, inclusive em secretarias de saúde. E eu acho que a terceira questão, que é fundamental também, é de haver uma maior participação do povo na discussão das políticas públicas voltadas para a saúde. O exemplo maior é o parlamento, que discute o orçamento todos os anos, e é neste contexto, neste espaço, que o povo tem a possibilidade de participar, de reivindicar uma atuação mais presente, com mais recursos no campo da saúde. A visão do senhor desembargador sobre a fala popular. Na verdade, saúde não tem preço, mas tem custo. E se nós estamos em um momento de crise financeira, automaticamente se repercute na saúde, que os custos da saúde são muito elevados. Os equipamentos novos, novas tecnologias, e sempre que é introduzida uma nova tecnologia, o preço aumenta, novo medicamento também. Nós sabemos também que tem um lobby muito grande da indústria querendo incluir novos produtos e procedimentos. Muitas vezes não tem melhor eficácia, melhor eficiência, melhor efetividade que aqueles que já são fornecidos. Então, por conta disso, a população se sente muitas vezes desamparada, que às vezes com informação que é equivocada também, que é plantada ou através da mídia, pela indústria, dando impressão para as pessoas que teriam um novo tratamento que às vezes já está disponível aquele que é de menor custo que poderia ser utilizado. A OAB de Minas Gerais realizou em maio um seminário sobre direito à saúde. Um dos temas do seminário foi justamente compliance e ética na saúde, vicissitudes e avanços. Vamos falar agora então um pouquinho sobre os avanços nessa área de compliance e de ética. Eu acho que o principal avanço que nós temos no campo da saúde é uma maior preocupação e discussão a respeito do assunto. Os atores envolvidos na saúde, sejam médicos, sejam profissionais da saúde, e até mesmo os advogados, agentes públicos e gestores, estão mais preocupados em lidar com a saúde de uma forma ética, de uma forma a fazer com que haja a diminuição do gasto público, a tentar eliminar os canais de corrupção no campo da saúde e, especialmente na relação com o paciente, nós devemos ter uma preocupação maior na medida em que o paciente é aquele principal ator na relação médico-paciente, na relação profissional de saúde com o paciente. Outro tema do seminário da OAB Mineiro foi perspectivas e os desafios da segurança do paciente hoje. Faço essa pergunta para o senhor e depois para o senhor, doutor Bruno. Desafios da segurança do paciente hoje. Hoje nós temos muito mais informação, que as pessoas já comparecem ao médico já com informação do Dr. Google, já informou o paciente. Então o paciente hoje está muito mais informado. Aliás, tem obrigação, pelo Código de Ética Médica, o médico é obrigado a informar o paciente quais são as consequências daquele tratamento. Então a segurança aumentou muito. Então, o paciente tem direito a total segurança, todas as informações, inclusive chamado consentimento informado.
Então, para ele consentir, deve ser claramente informado quais são os efeitos e consequências aquele tratamento que está submetendo. Então, hoje a informação está muito melhor, como tínhamos alguns anos passados. Aquele absolutismo do médico já desapareceu, não existe mais não. Então, o paciente tem interferido mais, tem tido possibilidade de interferir, de exigir, de escolher algum tratamento com maior segurança. E quais são as perspectivas dessa segurança, considerando então a realidade de crise econômica? A perspectiva de segurança do paciente é exatamente oportunizar ao paciente a decisão a respeito do tratamento, da melhor ação voltada para a sua saúde. Nós temos que conceber que o paciente é o principal ator nessa perspectiva. A centralidade do paciente hoje é fundamental. O paciente tem o direito de opinar, o paciente tem o direito de saber qual é o melhor tratamento. Isso nos leva a uma outra questão que tem sido muito difundida já no Brasil, que é o chamado Choosing Wisely. O Choosing Wisely preconiza exatamente uma atenção voltada para o paciente, exatamente a questão tratada pelo desembargador, no sentido de que uma medicina baseada em evidências é uma medicina que faz melhores escolhas, é uma medicina que está voltada para a bilateralidade nesta relação. Desembargador, como se deu a construção do direito à saúde no Brasil? Qual que é a história? Nós tínhamos o direito à saúde, até 88, a saúde era considerada um direito assistencial e não social. A partir da Constituição de 88, a saúde passou a ser considerada um direito humano fundamental social. Aliás, está no prefácio da Constituição da Organização Mundial da Saúde, que a saúde não é apenas ausência de enfermidade, é o estado completo de bem-estar físico, social e mental. Isso também está na Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde, que trata disso. Então, a partir de 88, nós temos efetivamente uma saúde. Se nós pensamos no Brasil e no Império, nós temos os cirurgiões dentistas que tratavam. E tivemos uma evolução. Passamos do cirurgião dentista para uma polícia médica, para termos uma assistência, uma saúde social, intervenção social da saúde. E hoje, como direito humano fundamental. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça falando hoje sobre os desafios do direito à saúde no Brasil. Participando do programa, o desembargador Renato Dresch, coordenador do Comitê Executivo de Saúde de Minas Gerais, do Conselho Nacional de Justiça, e o advogado Bruno Amorim, presidente da Comissão da Saúde da OAB de Minas Gerais. Doutor Bruno, eu gostaria que o senhor falasse sobre a importância de um pacto para dar efetividade ao direito à saúde garantido constitucionalmente. Como que está esse pacto hoje? União, estados e municípios estão conseguindo prestar os serviços de sua competência comum? Este é um dos grandes problemas da saúde no Brasil, considerando que cuidar da saúde é uma competência comum entre todos os entes federativos. E esse cuidar da saúde de forma compartilhada acaba gerando alguns avanços e retrocessos na medida em que há uma imputação de responsabilidade aos outros entes federativos. E a própria Constituição diz que o Sistema Único de Saúde é um sistema integralizado, deve haver a participação de todas as esferas federativas, mas acordos devem ser trabalhados nesse sentido para que efetivamente o produto final, a saúde, seja melhor prestado. Gostaria que o senhor falasse sobre esse pacto, desembargador. Na verdade, as políticas públicas elas devem ser pactuadas. Embora a Constituição Federal estabeleça que é uma responsabilidade comum ou solidária, que o Supremo já se manifestou nisso, eu tenho um posicionamento que sempre que há política pública, há pactuação, os três são responsáveis para criarem políticas públicas. Criadas políticas públicas, nós fracionamos essa solidariedade em que município, Estado e União, cada um tem sua responsabilidade. O fato é que os municípios eles estão muito penalizados, estão pagando o maior preço, o maior custo de acesso à saúde. O Estado muitas vezes não repassa, não dá a sua contribuição para a saúde aos municípios, porque o município é o prestador. Como a União também muitas vezes deixa o Estado sem ter o repasse necessário. Essa pactuação muitas vezes não é muito bem cumprida. O que se deve observar
que existindo pactuação, existindo distribuição de atribuições, essa deve ser respeitada. O Supremo Tribunal Federal está sinalizando nesse sentido, que sempre que houver um acesso a um produto ou serviço que não esteja dentro da política pública, a União deve comparecer que ela tem a obrigação de incluir novos produtos, procedimentos e serviços de saúde. Mas pelo que o senhor está falando, o município mais penalizado, então o pacto não está valendo? Existe sim uma fragilização, porque o artigo 30, inciso 7º da Constituição Federal deixa expresso que o município é o prestador com cooperação técnica e financeira da União e do Estado. Acontece se a União e o Estado não fizeram o repasse, o município que está na ponta, junto com a população, acaba sendo prestador daquela obrigação. Essa razão da sua penalização, que o município, como prestador, ele não tem como negar o acesso ao cidadão que está ali presente com ele, está mais próximo com ele. Doutor Bruno, como é atendido o direito à saúde da população de rua? Isso é uma questão que envolve uma política pública voltada para o atendimento àqueles que estão em situação de vulnerabilidade. Há uma dificuldade no Brasil de criação de políticas públicas de saúde e, neste sentido, esta política pública de saúde, no meu ponto de vista, tem que estar atrelada a uma política de assistência social, que é algo também muito carente na realidade brasileira. Desembargador, direito à saúde e saneamento básico, o que dizer da realidade brasileira? Embora o saneamento básico seja um dos requisitos, como trabalho, alimentação, faça parte do direito à saúde, mas não podemos confundir. O saneamento básico, ele não pode entrar dentro dos gastos de saúde. O saneamento básico é um pré-requisito para que haja saúde, como alimentação pré-requisito, mas essas não são despesas de saúde, elas devem ser excluídas das obrigações de saúde. Saúde, que se a Constituição Federal, a Lei 8080 trata, seria de acesso realmente à recuperação da pessoa. Esses são pré-requisitos, temos saneamento básico, temos água tratada, temos alimentação boa, são pré-requisitos para que tenha saúde. Doutor Bruno, quais são os instrumentos legais que a população pode dispor nessa área de saúde, para garantir o direito à saúde? Eu acho que, em primeiro lugar, a população tem que participar do espaço adequado que é a discussão no âmbito do parlamento de políticas públicas voltadas para a saúde. Em segundo lugar, ela tem os conselhos de saúde, de âmbito municipal, de âmbito estadual, oportunidade em que também a discussão poderá ser feita daquilo que é prioridade para a população. E, em terceiro lugar, ela teria o próprio caminho, que é o mais prejudicial ao sistema de saúde, que é o recurso ao Poder Judiciário. Mandado de segurança seria o caminho certo para a tutela de urgência? Tem sido, mas não é o mais adequado. Tem sido utilizado, a ação mandamental tem sido utilizada para a garantia de medicamentos, de fornecimentos, de serviços, internações, porque é uma medida urgente que independe de comprovação da necessidade a longo prazo do tratamento, ou melhor, independe da comprovação por meio de uma prova robusta. E o doutor Renato Dresch, melhor do que eu, sabe muito bem que o judiciário, sobretudo aqueles magistrados que estão de plantão, quando verificam que há um perigo à saúde, à vida da pessoa, acabam deferindo medidas liminares cautelares em sede de tutela de urgência. Estamos chegando ao final do programa, vamos para as considerações finais, desembargador. Realmente, a saúde pública, o SUS, é o maior programa de saúde mundial que existe. Ele está muito bem estruturado legalmente. O SUS legal está completo, muito bem estruturado, temos hierarquia, temos uma regionalização, temos uma hierarquização dele, e nós precisamos realmente implementá-lo. Isso depende realmente de condições financeiras que o Estado em crise acaba fragilizando. Quando fragiliza a situação financeira, acaba fragilizando a gestão também, que ela acaba ficando desestruturada. O senhor agora, doutor Bruno? Rapidamente, né? Eu acho que tudo isso que nós discutimos hoje, nesse momento, é que a saúde precisa, em primeiro lugar, ser desjudicializada. Nós temos que travar um debate maior nos campos apropriados, seja no âmbito do legislativo e do próprio executivo, e temos que também tornar a saúde mais eficiente, gastar de forma mais adequada, fazer com que os atores envolvidos na saúde tenham ética, sejam conduzidos por boas práticas nessa perspectiva.
Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Vê Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o desembargador Renato Dresch, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e com o advogado Bruno Amorim, da Comissão da Saúde da OAB de Minas. E-mail para contato via justiça@mais.com.br. E até o nosso próximo encontro.